A aula de hoje vai ser sobre a vida de Santo Tomás e sobre a sua relevância, sobre a importância de voltar ao tomismo. Eu vou usar basicamente esses dois livros, do Padre Cornélio Fabro, Introdução ao Tomismo, e do Chesterton, que é a vida de Santo Tomás, a biografia de Santo Tomás. E eu quero começar com um texto de um padre da Companhia de Jesus, chamado Pedro Labi, que ele falou assim, sobre Santo Tomás: Cristo é o verbo do Pai, Santo Tomás o advérbio de Cristo. Quem conhece a Santo Tomás conhece a todos os demais padres e doutores, mas, conhecendo a estes, não chega a conhecê-lo. Onde o próprio Santo Agostinho é obscuro, Santo Tomás é claro. Onde os outros duvidam, Santo Tomás não vacila. Onde terminam os demais, principia Santo Tomás. Então, só para que você tenha um pouco ideia de quem estamos a falar, eu vou começar agora a falar um pouco sobre a vida dele. Ele nasceu no começo de 1225, então em pleno apogeu da Idade Média, apogeu do período onde a Igreja reinava, mesmo do ponto de vista político. E ele nasceu perto de Nápoles, então na Itália, no sul da Itália, numa vila chamada Roca Seca, numa família muito nobre. Para você ter uma noção, o tio dele foi imperador do Sacro Império, foi o Frederico Barba Roxa, e o filho dele, que é filho do imperador, Frederico II, foi o herdeiro do trono. Então, Santo Tomás era primo do imperador do Sacro Império Romano Germânico, e ele ia seguir uma corrente régia, ele ia ser rei. A família dele era muito nobre, o pai dele era duque, então ele ia seguir uma carreira bem promissora de um ponto de vista político. Mas desde criança mesmo, assim, antes dos 5 anos, ele nunca teve muita afeição às coisas públicas, aos negócios, às idas às cortes. Ele era uma pessoa muito tímida desde criança, retraída, e isso vai continuar ao decorrer da vida. Então a família resolve colocar ele no mosteiro, só que não em qualquer ordem, certo? Tinha muitas ordens. Ela queria colocar ele na ordem mais rica da época, que era a ordem beneditina, e na abadia mais rica da ordem beneditina, que era Monte Cassino, que foi a abadia que o próprio São Bento chegou a fundar. Então, eles tiram Santo Tomás de uma carreira política promissora, mas querem colocar ele numa carreira eclesiástica promissora. Querem que ele seja abade lá de Monte Cassino, porque isso era bonito e a família precisava de alguém que representasse o nome. Então colocam ele com 5 anos para estudar com os monges de Monte Cassino, e ele fica dos 5 anos até os 14 anos nesse mosteiro. E tem um fato interessante nesse meio tempo, que é quando ele tinha 6 anos, ele fez uma pergunta a um monge beneditino, que é essa, né? Ele perguntou ao monge beneditino o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, porque ele já tinha provavelmente recebido lições catequéticas e sabia que era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele perguntou o que é Deus, qual é a natureza de Deus, como definir a própria divindade. Isso com 6 anos, então não é nada comum, certo? O que já demonstra a vocação teológica e filosófica que Deus tinha para ele. Uma criança de 6 anos, quantos anos que ele tem? Ele 4. Então, quase a idade dele, fazendo uma pergunta desse nível. Então, com 14 anos ele sai, no começo do ano 1239, né, quando ele tinha 14 anos, ele sai de Monte Cassino, fica um tempo com a família, volta lá para Roca Seca, fica um tempo com a família, e no final do ano, no outono, ele entra na Universidade de Nápoles, que era ali perto, né, Roca Seca perto de Nápoles, e era uma universidade conhecida e tudo mais. Ele fica lá porque os estudantes entravam na universidade, assim, era a faculdade de artes, não era a universidade como a gente conhece hoje, a universidade de ensino superior, estudava as artes liberais.
começava com 14 anos. Então ele entra com 14 anos lá. E dois fatos interessantes nesse meio tempo, que ele vai ficar 6 anos, dos 14 aos 20 anos, é que é lá já que ele conhece Aristóteles. Tem dois mestres que apresentam Aristóteles para ele, que é o P. da Irlanda e o Martim da Daça. Isso é muito importante porque a vinda, eu não vou explicar isso agora porque senão vai levar muito tempo, mas a vinda de Aristóteles para o Ocidente foi muito conturbada e muitas pessoas estavam usando ele para afirmar panteísmo e muitas doutrinas heterodoxas, que fez com que a igreja tivesse muito ceticismo diante disso e de fato condenasse quem lesse Aristóteles. Teve um concílio de Paris em 1210 que condenava quem lia pública ou privadamente os livros da física e da metafísica de Aristóteles. Então, e era sob pena de excomunhão, então a coisa não era brincadeira. Então era muito difícil uma pessoa desde da infância ter contato com esse tipo de autor, com ele em especial. E isso vai continuar, vai ter um papel muito importante no futuro, certo? Quando ele for uma pessoa mais bem informada, que todos devem saber, que ele chama Aristóteles de o filósofo e tudo isso, ele tem toda uma influência de Aristóteles. E o outro fato interessante que acontece nesse meio tempo é que quando ele tem 20 anos, então ele já está saindo da universidade, ele conhece o superior geral da Ordem dos Dominicanos, uma ordem recém-fundada, né? E ele se encanta pela ordem. É uma vida de austeridade, de pobreza e ao mesmo tempo de estudos, de missão, né? Eles são conhecidos como a Ordem dos Pregadores, então eles estão sempre em missão. E ele se encanta com a ordem, ele quer entrar para a ordem. Só que ele sabia que os pais dele não iam deixar, porque os pais deles queriam que ele fosse um abade, queriam que ele fosse, no máximo, arcebispo de Nápoles, mas que ele fosse frade mendicante, que é pé de esmola, que mendiga, que não tem propriedade, que fica andando por aí. Isso daí eles não iam aceitar. Então ele já, prevendo isso, foge com o superior para Bolônia, que é a outra cidade da Itália. Só que nesse meio tempo, a família dele, de algum modo, descobre que ele estava indo para lá. E os dois irmãos, ele tem bastante irmãos, e dois irmãos dele vão a cavalo, todo mascarado e tudo isso, vão pegar ele e o superior no meio do caminho, porque não quer deixar ele entrar na ordem. E aí, no meio do caminho, eles pegam Santo Tomás, começam a arrastar ele pelo chão e levam ele para um castelo da família, em Roca Seca, e deixam ele preso ali. Essa prisão vai durar mais ou menos 1 ano, tentando dissuadir ele de seguir essa vida de mendicante. E nesse 1 ano que ele fica lá, a família estava tão desesperada por não querer que ele levasse essa vida, que contrataram uma prostituta. Isso que era uma família que tinha o irmão dele logo quando ele nasceu, tinha sido mártir, digamos assim, porque tinha defendido o Papa diante do Frederico II, que queria invadir onde o Papa estava preso. Ele ficou do lado do Papa e defendeu o Papa e morreu por isso. Então o irmão dele era como se fosse um mártir. Só que mesmo nessa família havia essa contradição. Então era uma família religiosa e tudo isso, só que estavam de algum modo tão fissurados com essa ideia de que ele não podia, que ele tinha que ser rico, tinha que ser famoso, que estavam dispostos a mandar uma prostituta lá para dissuadir ele de seguir essa vida. Então a prostituta vai lá e vai lá tentar seduzir ele e tirar ele dissuadir ele dessa ideia. Só que ele, depois que vê a prostituta lá, ele pega um tição, uma brasa, esse episódio é bem famoso, não sei se vocês vão falar. Ele pega uma brasa, um carvão ou uma lenha semi-acesa ou acesa, e aponta para ela e vai correndo atrás dela. E ele era bem grande, assim,
eu vou contar depois no episódio engraçado também. Ele era bem grande, corpulento, alto e bem mais alto que a média dos medievais em geral. Então ele assim, grandão, indo para cima dela com uma brasa na mão, ela sai correndo e aí ele pega a brasa e faz uma cruz na parede, e ali ele recebe a graça de, vem 2 anjos e colocam um símbolo nele, o símbolo que é aquele cinto embaixo do rim, né, que significa a pureza, a castidade. E a partir dali ele simplesmente não teve mais tentação contra a temperança. Ele não teve mais tentação nem contra a luxúria, nem contra a gula. Então ele fica, inclusive isso é uma das razões dele ser chamado doutor angélico, né? Que ele quase que tem uma pureza angelical, e isso faz com que ele seja praticamente uma máquina de pensar, porque ele está estudando, ele está pensando e ele não tem tentação de sair para comer, de dar uma volta, aí vem uma imagem ruim que ele tem que dispersar, não tem nada disso. Ele fica muito concentrado, ele tem muita concentração. Então, realmente Deus foi dando graças especiais para ele cumprir a vocação que já se anunciava desde os 6 anos com aquela pergunta. Então ele fica 1 ano nessa torre. Ele aproveita esse tempo, já que ele não tem nenhum a fazer manual, ele aproveita esse tempo para rezar e para estudar o dia inteiro. Então lá ele grava praticamente a Sagrada Escritura. Se for ver na Suma Teológica dos Escritos, ele cita de cor e salteado a Sagrada Escritura, ele tem muito domínio. Ele lê muitos livros de Aristóteles, grava muitos livros de Aristóteles, lê outros livros eclesiásticos, ou seja, usa muito bem esse tempo e não fica ocioso, não desperdiça o tempo que Deus proporcionou para ele. Então, depois desse 1 ano, a família dele vê que ele não vai mudar de ideia, e as irmãs dele, a mãe dele, o pai e os irmãos ainda continuam obstinados, né? Mas a mãe, geralmente assim, né? A mãe meio que se rende à ideia e eles vão lá e soltam São Tomás, e ele já está fora agora da torre, e ele vai junto com o superior geral dos dominicanos, ele vai para Paris. Paris era a capital intelectual, capital filosófico-teológica de todo o medievo. Quem quisesse, o padre que quisesse se formar decentemente tinha que ir para a Universidade de Paris, que hoje é a atual Sorbonne, né? Não existe mais a Universidade de Paris. Então ele vai para lá para se formar e ele fica lá 3 anos. E uma coisa interessante que aconteceu lá é que foi lá que ele conheceu Santo Alberto Magno, né? Que foi o grande professor dele. Santo Alberto era também dominicano, ele já tinha muita autoridade na época. Tinha um adágio, né, um ditado que falava assim: o professor Alberto disse, Magister Albertus dixit. Então, era meio que assim, se ele falou, está falado, né, em relação a Alberto Magno. Então, ele já tinha muita autoridade, ele era já muito inteligente, e era o professor certo para formar São Tomás, porque ele também era aristotélico, ele também já tinha feito uma enciclopédia tentando harmonizar a doutrina cristã com Aristóteles. E 2 coisas que Santo Alberto vai incutir no jovem Tomás ali, que estava ainda começando a sua vida escolar, assim. Vai incutir nele primeiro o amor pelo próprio conhecimento, a curiosidade incansável. Santo Alberto é conhecido, né, como doutor universal. Ele tentou falar de tudo. Ele falava de filosofia, de teologia, de ciências naturais. O Chesterton fala, por exemplo, que ele é o fundador da ciência moderna. Claro que isso é contestável, mas para mostrar que ele tinha esse interesse de conhecer tudo. Então vai passar isso para Santo Tomás, e vai passar também o amor e o esmero, o apreço por Aristóteles.
Depois ele fica de 1245 a 1248 em Paris. Ele vai em 1248 com Santo Alberto para Colônia. Colônia, uma cidade da Alemanha. Santo Alberto vai lá para fundar um centro de estudos dominicanos. Porque no começo, assim, coisa vai parecer que está fugindo um pouco do assunto, mas só vou explicar rapidinho. No começo, a ordem dominicana tinha a função de ensinar, certo? Eles foram criados para combater os cátaros, que eram hereges, que renunciavam à matéria, falavam que o matrimônio era ruim, que ter filho era uma desgraça, tinha uns que pregavam suicídio, etc. Então tinha toda essa coisa contra a matéria e a favor do espírito. E eles foram, os pregadores foram criados para combater doutrinalmente, intelectualmente esses cátaros, porque tinha também a cruzada dos albigenses, tinha também a Inquisição, foi por causa deles, a gente pode falar em outro momento. Então tinha já um combate para os mais obstinados do ponto de vista físico, e eles iam embater doutrinalmente e intelectualmente. Então, desde o começo, os frades pregadores, os dominicanos, eles sempre se interessaram em estudar, justamente para ter os argumentos, para combater os cátaros, que inclusive conheciam a Sagrada Escritura, citavam passagens do Velho Testamento para tentar provar que a alma não era imortal. Então, contra essas pessoas dizem que a Sagrada Escritura é a propriedade dos clérigos, isso é mentira, né? Então, eles estão se formando nas universidades para combater os cátaros. Então, São Tomás vai com Santo Alberto, fundam um centro de estudos dominicanos lá na Alemanha, e ele fica lá de 48 a 52. E aí lá também tem um célebre episódio que acontece nesses 4 anos, que é assim, São Tomás sempre assistia às aulas muito calado, certo? Então os outros alunos perguntavam e tudo isso, e ele sempre ficava muito calado. E ele chamava muita atenção pelo seu tamanho, né? Os alunos do medievo, contra o que se espera, não eram alunos exemplares, tinham alunos que meio que zoavam os burgueses da cidade do lado, colocavam lixo na casa deles, assim, eram bem igual ao aluno atual, não era diferente. E então eles eram bem bagunceiros e tudo isso, não tinha muita disciplina. E olha lá, Santo Tomás fazendo as tarefas tudo certinho, quieto. E aí alcunham ele de boi mudo, chamam ele de boi mudo. Porque ele era muito grande e era muito quieto. Só que aí, Santo Alberto, que já estava convivendo com ele há muito tempo, fala para eles que esse boi mudo um dia vai mugir tão alto que o mundo inteiro vai estremecer, que o mundo inteiro vai sentir o mugido. De fato, isso aconteceu, como a gente vai ver depois, se der tempo. São Tomás é o doutor mais referendado em toda a história da igreja. A gente vai ver que os papas continuamente, sempre, ininterruptamente, independente do partido, escola teológica, sempre vão colocar São Tomás como referência. Mas isso a gente vai ver depois. Mas então essa foi uma profecia mesmo que Santo Alberto fez. Santo Tomás ia mudar a história da igreja, mudar a história do próprio pensamento ocidental. Então ele fica lá até 1252, volta para Paris, porque ele tinha concluído os estudos teológicos. Fica lá em Paris de 52 a 56, comenta a Bíblia, e aí ele recebe, porque era assim, né, na Universidade Medieval, na Faculdade de Teologia, ficava 2 anos comentando a Bíblia e estudando só a Bíblia. Ele ficou de 52 a 54 fazendo isso, e aí recebia como que um selo de bacharel em Sacra Página, na Sagrada Escritura. Inclusive era o único título que Santo Tomás tinha o prazer de ostentar. Ele tinha muitos outros títulos, só que o único que ele queria ser conhecido era porque ele era formado ele era doutor em Sagrada Escritura.
E aí ele recebe isso, de 54 a 56 ele comenta a sentença de Pedro Lombardo, que era outro pensador importante, mas vou pular para o longo. E então, em 56 ele recebe o bacharel, finalmente está tudo formado, tudo bonitinho, ele recebe a licenciatura, ele pode ensinar. Então, só para você ter uma noção, desde os 5 anos, para relembrar, né? Desde os 5 anos, ele já entra em Monte Cassino, fica estudando em Monte Cassino, depois vai para a Universidade de Nápoles, depois vai para Paris, depois vai para Colônia, depois vai para Paris de novo. Então, esse tempo todo ele está rezando e estudando, esse tempo todo. Ele não falou nada ainda, não está ensinando ninguém, já está ganhando muito prestígio, porque esses comentários que ele fez, as sentenças já são muito inovadores e tudo isso, ele já tem prestígio. Só que esse tempo todo ele está, 20 anos, 20 e poucos anos estudando. Então, ele de fato foi muito... tinha uma vocação para isso, né? Então, quando ele recebe a licenciatura, ele vai ficar 3 anos dando aula em Paris, 56 a 59. E lá ele vai escrever alguns textos importantes, como as questões disputadas sobre a verdade, e outros escritos metafísicos, tudo isso. Ele vai de 59 a 68 ficar na Itália, rondando em vários lugares da Itália. Ele vai ser praticamente conselheiro dos papas, ele vai ser praticamente teólogo particular dos papas. Alexandre IV, depois Clemente IV, tudo isso. Ele vai ser a pessoa a que os papas vão se encomendar quando estão em algum perigo. Quando estão em algum dilema, eles vão recorrer a São Tomás. Então em contra, certas pessoas falam que São Tomás não foi reconhecido em vida, ou que ele só está sendo descoberto agora, ou coisa do tipo. Isso não é verdade. E depois que ele fica em Nápoles, eu acho que não tem muita coisa interessante para falar, ele sai da Itália e volta para Paris de novo na segunda estada dele, segunda estada em Paris. Ficar de 68 a 72 em Paris. E aí, nessa segunda estada, vai ser onde ele vai mais ter controvérsias. Vai ter, porque eu creio falar depois, que São Tomás, em muitos aspectos, foi muito revolucionário. Em que sentido? Porque o que dominava o pensamento até então hegemonicamente, era a corrente agostiniana. Certo? Então, se considerava Santo Agostinho como o mestre absoluto no campo da teologia, e da filosofia geralmente se aderia a um neoplatonismo, coisa assim. E São Tomás, então, quando vem com outra coisa bem diferente, ele impacta muito e tem muita treta, principalmente com os franciscanos, coisa de que eu também vou falar depois. Mas o principal ponto é assim, de divergência entre as duas doutrinas. Tanto Platão quanto Santo Agostinho, de que Platão é o mestre filosófico de Santo Agostinho, dão muito valor à abstração, certo? Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar mesmo que um pouco nebulosamente sobre o mundo das ideias, de Platão e tudo isso. Então dão muito valor à abstração, às essências, às formas eternas, tudo isso, e não dão valor às coisas concretas, individuais, ao sentido. Dá muito valor à abstração e tudo isso. Enquanto São Tomás vai ser uma pessoa que vai dar muito valor à criatura aqui existente agora. Ele vai se voltar às coisas daqui. E a partir das coisas visíveis, ele vai se elevar às coisas invisíveis. Tanto é assim que as provas da existência de Deus São Tomás, que a gente vai ver, sempre parte das coisas tal como a gente vê. A primeira prova do movimento é sobre como as coisas passam, como as coisas se movem da potência para o átomo. Então, isso se vê na realidade. Isso ele não está especulando a partir de uma ideia que ele criou. Não, ele passa do real
concreto, imediato, para uma especulação que não seja imediata. Ele dá muito valor à razão, certo? Porque outra coisa comum dos agostinianos era colocar a razão um pouco como um apêndice e não conceber uma filosofia que seja independente da teologia. A filosofia tinha que ser estritamente ligada à teologia. Então, não seria uma filosofia autônoma, coisa que Santo Tomás rejeita completamente. A doutrina dele sobre relação entre fé e razão é fundamental também. Ele diz basicamente assim: a razão a filosofia tem uma coisa autônoma, ela só trata de coisas evidentes do ponto de vista natural, ela não apela a nenhuma autoridade. Só que ela deve ser regida de um ponto de vista externo, com uma norma externa, pelos dogmas revelados. Então, um filósofo não pode chegar a uma conclusão que contraria a revelação, senão ele fez algum erro no raciocínio, partiu de alguma premissa errada, coisa do tipo. Mas, nem por isso, a teologia está o tempo inteiro interferindo no raciocínio racional, certo? Ele tem uma autonomia, com essa exceção de que tem uma certa normatividade externa, certo? Não pode chegar a qualquer conclusão. E a teologia se baseia em princípios revelados, principalmente na Sagrada Escritura, e com as ferramentas da filosofia, daí que tem um adágio um ditado muito conhecido, que é: a filosofia é serva da teologia. É nesse sentido que a teologia tem princípios revelados, e com os instrumentos da filosofia, principalmente da aristotélica, que ele trata, então com a lógica, com o silogismo e com tudo isso, ele vai tirar desses princípios conclusões implícitas. Inclusive ele chama isso de evolução do dogma. Isso não tem nada a ver com modernismo, não tem nada a ver com qualquer coisa do tipo. É evolução no sentido de que está tudo implícito na revelação, tem coisas explícitas e coisas implícitas. E essa evolução do dogma é tornar o que está implícito explícito. E é isso basicamente que é a formulação dos dogmas da igreja, é isso, certo? Então, sei lá, a Assunção de Nossa Senhora está ali implícito. Os outros, mesma coisa, mesmo que não esteja explícito. Então, e nisso a teologia se serve da filosofia. Então, há uma relação mútua e harmônica entre as duas coisas. As duas têm autonomia, são duas coisas distintas, então não tem essa confusão que se tinha no meio agostiniano. Só que, ao mesmo tempo, estão em harmonia, uma serve a outra. Se a razão deixar de si mesma, então a gente chega a conclusões bizarras. Basta ver as conclusões do próprio Aristóteles, que achava que, por exemplo, a escravidão era natural, existiam pessoas que nasciam escravas, do ponto de vista natural, e não era coisa de convenção humana, coisa do tipo, mas eles já nasciam assim. Defendiam, por exemplo, o aborto, defendiam, na República de Platão tem todo um certo estado totalitário que eles querem controlar até a comida dos caras e tudo isso. Então, a razão deixada sozinha, ela faz besteira, ela não sacia a própria curiosidade humana. Uma pessoa assim que, eu quero resolver tudo pela razão. Inclusive teve no positivismo aqui os caras que tentaram fazer isso. Tem um pensador também importante, chama Ernest Renan, que falou assim: não, a ciência vai me dizer tudo. No final, o cara, inclusive ele era seminarista no começo, depois apostatou. O cara, ele não encontrou o sentido da vida, porque não tem como isso. A razão não vai explicar tudo, e a fé vai dar os motivos sobrenaturais e mais profundos do sentido da vida e responder cabalmente essas perguntas mais existenciais. Então, esse é basicamente o ponto de encontro em que as duas coisas estão de encontro, o agostinianismo e o tomismo. Então, nessa segunda estada em Paris, ele vai ter muita treta com eles. Bom, mas passando para outra coisa, ele sai depois de Paris, em 72, volta para Nápoles, e lá é o último ano que ele
é o último lugar em que ele leciona. Ele morre em 1254. A caminho do concílio de Lyon, ia ter um concílio em Lyon, na França mesmo, que era contra os cismáticos. A intenção era pegar os cismáticos gregos, lá, bizantinos, e trazê-los de volta à comunhão. Então se fez concílio com o intuito de convencê-los a voltar à comunhão com Roma. E São Boaventura estava indo também. São Boaventura, que era uma encarnação bem arquetípica do espírito agostiniano. Só que ele não consegue chegar até o final. Ele, no meio do caminho, ele está indo para o concílio de Leão. Ele se adoece, assim, parece uma doença um pouco súbita. E ele para no mosteiro de Fossa Nova, um mosteiro cisterciense. Indo de Nápoles a Roma, ele para ali nesse mosteiro. E ali ele morre no dia 7 de março. E na última confissão dele, o confessor falou que ele confessou assim como uma criança que é a primeira confissão, assim, porque os pecados dele eram uma coisa irrisória. Então, assim, de uma maneira geral, a vida dele é essa. Eu quero pegar aqui uma parte do Chesterton que creio que tem muito a nos ensinar, porque no final da vida dele, ele teve uma briga com um outro pensador, um outro filósofo e teólogo chamado Sige de Brabante. Brabante é uma região da Bélgica. Sige de Brabante. Por quê? O Sige de Brabante, ele era averroísta. Averroes era um filósofo islâmico, que também era aristotélico, que pregava, no que nos interessa aqui, ele pregava a doutrina das duas verdades. Isso ele falando em relação ao islamismo. As duas verdades eram a verdade teológica e a verdade racional. Ele falava em relação ao islamismo. Só que teve os averroístas latinos, que eram os averroístas do Ocidente, que eram cristãos, mas que simplesmente copiavam essa doutrina de Averroes. Então, o Sige de Brabante afirmava assim: olha, tem a verdade racional, que eu chego aqui por premissas evidentes, com um silogismo certo, eu chego a conclusões certas. E tem a verdade de fé, que me é revelada. Só que acontece que essas duas podem se contradizer sem problema nenhum. Não tem problema a minha razão me falar A e Deus me falar B. Então, eu convivo com isso sem problema nenhum. E o pior de tudo, ele falava que essa era a doutrina tomista. Ele falava que é São Tomás que estava falando isso. Coisa que não era verdade de maneira alguma. São Tomás dizia que a razão e a fé eram dois caminhos para chegar em uma mesma verdade. Então, mas nunca que elas poderiam se contradizer. Se eu bem entendi, se eu bem interpretei a Sagrada Escritura, é porque os fatos não vão desmentir essa interpretação. Se os fatos desmentem, claramente desmentem, é porque eu interpretei errado. E se eu interpretei certo, se é uma coisa certa de fé, e se eu cheguei a outra conclusão racional, é porque essa conclusão está errada. Então eram dois caminhos que levavam à mesma verdade, mas nunca que duas verdades. Isso daí era inconcebível. Então, quando o Sige de Brabante fala isso, fala que foi São Tomás que afirmou isso, ele fica muito pistola. E ele era muito calmo, né, como eu já falei antes. Então, é a segunda vez, é a única vez, depois da prostituta, que ele ficou bravo de novo. Foi quando tentaram interpretar ele errado. E eu quero ler essa parte porque é uma lição, digamos assim, de apologética, que ele fala assim para o Sige de Brabante: vede nossa refutação do erro da dupla verdade. Não se baseia em documentos da fé, mas nas razões e declarações dos próprios filósofos. Se depois disso houver alguém que, orgulhoso de sua presumida sabedoria, deseje contestar o que escrevemos, que o faça não pelos cantos dos corredores ou diante de meninos, que não têm o poder de julgar questões tão difíceis, que responda abertamente se ousar. Ele estava meio falando assim, né? Se alguém duvidar do que eu estou falando, então vamos brigar, né? Não vai falar com os menininhos e verá então a confrontá-lo não apenas eu, que sou o mais insignificante dos homens, mas muitos outros que se dedicam ao estudo da verdade.
nós combateremos seus erros ou curaremos sua ignorância. Então, o que eu queria destacar aqui? Essa primeira parte. A nossa refutação do erro não se baseia na fé, mas nas razões e declarações dos próprios filósofos. Por que isso é importante? Porque, assim, se a gente quer, de fato, criar um instituto onde um dos objetivos é defender a fé, a não ser que a gente queira ficar só no meio católico, creio que não seja essa a intenção, creio que a gente quer se armar de argumentos para falar com pessoas que não têm as mesmas convicções que a gente não pode se basear em argumentos da fé. Isso pode parecer evidente, mas para essas pessoas não é. Certo? Então, vai debater com uma pessoa que não é católica sobre algum assunto que pode se resolver pela própria razão, certo? Não precisa de revelação. E a pessoa vai e quer começar a citar a Bíblia. Não faz nenhum sentido isso. A pessoa não aceita a revelação. Então, é claro que ela vai desprezar isso. Ela não tem fé, então não vai adiantar nada. Isso não é uma discussão. Então, o único modo de convencer uma pessoa assim é assumir os próprios princípios dela. Não, senão os dois vão estar falando grego um para o outro. Não vão estar partindo de premissas comuns. Então, para convencer uma pessoa que não tem fé e que aceita só a razão natural, ela tem que se basear, como aqui diz Santo Tomás, não na fé, mas nos argumentos dos próprios filósofos. Isso é uma lição central na apologética que a gente tem que, creio, né, que a gente tem que encarnar e tentar viver. Claro que é muito mais difícil, certo? Porque aí a gente vai ter que aprofundar mais em temas um pouco difíceis, mas se a gente quiser que a coisa frutifique, a gente não está aqui para, sei lá, se divertir ou coisa do tipo, se a gente quer de fato levar a sério, creio que é uma coisa a se ter sempre em mente. Bom, então eu quero falar agora um pouco sobre, depois da morte de Santo Tomás, o que aconteceu um pouco nesse meio, que não foi uma coisa muito boa, não foi na verdade nada boa. Os agostinianos estavam já então o tempo inteiro querendo anular Santo Tomás. Então, quando ele morre em 7 de março de 1274, tem um bispo em Paris que se chama Etienne Tampier, que em 1277 ele condena, junto com um monte de tese averroísta, daquele filósofo muçulmano que eu estava falando, e outras teses aristotélicas, um monte de tese tomista também, falando que não, isso daqui é herético. São Tomás, hoje, que é o doutor comum, ele falava, não, isso aqui é herético. Então, isso teve muita repercussão na história da igreja, porque, bom, isso era uma coisa condenada, as pessoas não viam com bons olhos, certo? Teve outro bispo também na Inglaterra, que inclusive era dominicano, que também condenou Santo Tomás. E teve, no ano seguinte, 1278, uma correção do Frei Tomás, do irmão Tomás, feita por um franciscano, Guilherme Lamarré, que foi feita a pedido do superior franciscano, de um capítulo franciscano lá, que eles fizeram e pediram para ele fazer uma correção de Santo Tomás. Então, a cada tese tomista ele ia contrapor, ia refutar, né, supostamente refutar, e ia mostrar qual que era a tese correta. Então, aí já se vê como os franciscanos eram de fato os principais adversários da doutrina tomista. Só que os dominicanos logo perceberam que Santo Tomás era um gênio fora da curva e que queriam seguir a doutrina dele. Uma coisa que eu esqueci de falar é que na Universidade de Paris, um dia depois da morte de Santo Tomás, eles fizeram uma carta onde estava escrito assim: Santo Tomás, eles estavam chorando assim a morte de Santo Tomás e estavam desconsolados, e falando que Santo Tomás era o sol que preside o dia e a estrela que guia o mundo. Isso que Paris não era lá uma universidade, digamos assim, onde uma só doutrina reinava, ao contrário. Por exemplo, São Boaventura deu aula em Paris, Santo Tomás deu aula em Paris, e esse Sigio de Brabante, que eu acabei de falar, também deu. Então, cada um deles defendeu uma doutrina bem diferente.
Então era uma universidade um pouco da diversidade, assim, né? Mas eles reconheceram que Santo Tomás era uma figura muito proeminente. E essas citações e elogios a Santo Tomás vão continuar. Bom, os dominicanos, como logo perceberam que Santo Tomás era fora da curva, fizeram um monte de concílio, ou concílio não, desculpa, um monte de capítulo. Capítulo é reunião dos frades sob o superior geral. Fizeram um monte de capítulos falando que os dominicanos tinham que seguir a doutrina tomista. Tem um capítulo de Saragoça, em 1307, que fala que tem que seguir São Tomás, senão vai ser punido. Assim que fala. Aí tem outros capítulos também de Metz, de Paris, de Milão, que vão falando sempre a mesma coisa. Então os dominicanos isso São Tomás não tinha sido canonizado, as condenações estavam vigorando ainda, mas eles não querem nem saber, eles já adotam a doutrina de São Tomás. Então, eles também vão fazer uma contra-correção em resposta à correção feita pelos franciscanos. Então vai ter essa treta um pouco dominicana e franciscana. Inclusive eram duas ordens que deveriam ser harmônicas, né? Surgiram mais ou menos na mesma época, mas por causa disso elas vão ficar brigando mesmo. E... fugir um pouco. Bom, o fato é que não vai ter tomistas muito proeminentes nesse começo. Se der tempo, eu acho que não vai dar, mas os tomistas, de fato, os discípulos que fazem jus ao nome de Santo Tomás só vão surgir na Espanha, na Península Ibérica, no século XVI, XVII, que vão ser os dominicanos e os jesuítas, né? A recém-fundada ordem jesuíta. Bom, aí vem a canonização de Santo Tomás por João XXII. Canonizou ele em 1323. No ano seguinte, levanta-se a condenação feita pelo bispo de Paris. Fala que agora aquela condenação não estava mais valendo. Na bula de canonização fala que ia ser uma grande glória para a igreja ter Santo Tomás nos altares e tudo isso. Bom, e daí para frente, eu quero falar agora um pouco, depois de ter falado disso, eu quero falar um pouco sobre o problema que foi na história ter abandonado o tomismo. Então, voltando um pouco para os franciscanos, tem uma figura muito importante que foi um franciscano de Oxford, que chama João Duns Scoto porque ele era da Escócia, mas ele estuda em Oxford. Ele nasce no ano que Santo Tomás morreu, isso até é um pouco simbólico, assim, porque ele de fato vai contrapor Santo Tomás em muitos aspectos. Vai ser o professor Sidney, que é bem amigo do CDP, por exemplo, que é tomista, vai falar, por exemplo, que ele é o ancestral da modernidade em muitos aspectos. E ele vai nascer no ano que Santo Tomás morreu, 1234, e morrer no começo do século XIV. Ele vai ter, assim, nas suas doutrinas principais, uma das suas doutrinas principais vai ser o voluntarismo, que é a doutrina segundo a qual a vontade está acima do intelecto. Santo Tomás dizia, não, né? O intelecto é quem guia a vontade. Então, para eu querer algo, eu tenho que conhecer essa coisa. Então, o que para o intelecto é a verdade, para a vontade é o bem. E o bem eu quero. Então, a vontade não pode querer o que ela quiser, digamos assim. A vontade não é uma coisa sem freio, sem amarra. Ela sempre quer o bem. Mesmo que o bem não seja objetivo, ela quer o que ela percebe como bem. A pessoa nunca vai querer o mal em si. A pessoa lá que está drogada, ela acha que aquilo é um bem, mesmo que não seja objetivamente. Mas ela acha que é um bem. A pessoa nunca vai, isso é mal e eu quero. Você nunca vai assistir, ela vai só falar da boca para fora quem fala isso, mas não quer de verdade. Então, a vontade, ela não é sem freio, ela não quer o que ela quiser, digamos assim. Duns Scoto afirmava tanto isso, por exemplo, ele dizia que o próprio Cristo podia pecar, porque a vontade dele, ele não tinha freio nenhum, não tinha nenhum impedimento dele pecar. Então são afirmações bem heréticas mesmo, e é um campo um pouco espinhoso,
porque ele foi elevado a beato pelo João Paulo II, então isso é uma coisa que eu vou falar um pouco depois. Mas já se foi feito muitos estudos comparando os Escoto com vários filósofos modernos, Hegel, Kant, Schelling e muitos filósofos modernos, como um precursor de fato. Ele foi um precursor em grande medida também do Lutero. Em que medida? Porque ele não achava que a razão lá fosse grande coisa. Como um bom agostiniano, ele seguia ainda a linha agostiniana, ele achava que a razão não tinha lá muita importância, era uma coisa um pouco vã, achava que o mundo não tinha muito lei física, assim, porque isso seria limitar a onipotência e a liberdade de Deus. Então, se o mundo tem leis fixas, parece que Deus está um pouco preso também, entende? Então, ele também colocava o mundo um pouco numa certa instabilidade, completamente antitomista tudo isso, certo? E vai ser precursor de Lutero na medida em que não vai dar valor à razão. Lutero que chamava a razão prostituta do diabo. Lutero que chamava da razão como a raiz de todos os males. Falava que Aristóteles foi um enganador da igreja, que Aristóteles enganou toda a igreja, que se a gente não soubesse que ele era uma pessoa de carne e osso, a gente tinha que ter por certo que ele era um demônio. Então, tem umas frases assim, bem pesadas. Lutero, ele também queimou assim, toda a Suma Teológica, toda a obra de Aristóteles, assim, ele realmente odiava tudo isso. E então, Duns Scoto foi um primeiro passo. Só que a coisa foi piorando, certo? Então, isso é no final do século XIII, o século XIII, que é o século do apogeu, já mostra sinais de modernidade. Então, é uma coisa muito comum de se achar que o Renascimento e a modernidade como um todo é uma completa inovação, certo? É claro que isso não existe. A pessoa não sai de uma época para outra completamente diferente. Ela sempre traz uma coisa um pouco natural, certo? O avançar do tempo. Quando tem revoluções, tudo isso, mas é uma coisa geralmente natural. Então, sim, a modernidade e o próprio Renascimento foram, em certa medida, gestados pela própria Idade Média, certo? Por exemplo, tinha um romance no final da Idade Média chamado Roman de la Rose, Romance da Rosa, que foi escrito inclusive por dois padres. Um era doutor em teologia, inclusive, no final do século XIII, mais ou menos contemporâneo, com prova dos Scoto. E lá a rosa significa alegria, mas alegria terrena, alegria mundana, alegria de tirar os prazeres do mundo. Ele dizia assim que a alegria do céu só ia ser alcançada se tivesse a alegria da terra. Então, inclusive, um meio de salvação seria meio que desfrutar os prazeres da terra, ou seja, o exato oposto do que é na moral católica. Eles diziam umas coisas muito bizarras. Falava que o matrimônio era uma coisa contra a lei natural. Ele defendia o comunismo sexual. Então, todo mundo era de todos e todo mundo era comum a todo mundo. Isso no final do século XIII, então um pouco contra o que geralmente se pensa, um pouco uma visão um pouco romantizada de Idade Média, né? Também isso é uma coisa que tem que tirar. Então, você já vê nesse final do século XIII muitas crises em muitos âmbitos. Crise moral, crise doutrinal, Duns Scoto indo contra muitas teses tomistas, a condenação do bispo de Paris. E não tem discípulos decentes, ou seja, tudo isso poderia ser resolvido se tivesse uma pessoa inteligente, certo? Um tomista inteligente, que respondesse tudo esses caras aí. Mas não tinha isso daí. Não tinha alguém nem perto do nível de São Tomás ali. Então, como não tinha ninguém para responder essas questões, só tinham seguidores um pouco artificiais, muito cópias de São Tomás. Eles só sabiam repetir o que São Tomás tinha dito, mas eles não sabiam pegar os princípios tomistas e aplicar às novas circunstâncias e responder a perguntas que o próprio São Tomás não teve oportunidade de responder, porque não eram perguntas do tempo dele. Então, como ele tinha um pouco até de medo de meio que tocar, mudar alguma coisa, eles foram ficando estéreis, certo? Porque tem perguntas novas, o tempo é de transição,
é transição da Idade Média para o Renascimento. E o tempo de transição tem novas questões surgindo, tem muitos livros um pouco gnósticos, certo? Tem os livros herméticos que falam assim. Gnóstico é, por exemplo, os cátaros que eu estava falando, que vão contra a matéria e a favor do espírito, são os gnósticos. Tem uns livros herméticos que são gnósticos chegando no Ocidente. Então é um tempo de muita fermentação de ideias que bastava, digamos assim, uma faísca para a coisa explodir. Então era um tempo muito complicado e não tinha ninguém para responder. Bom, aí é ali que são fundados os princípios da modernidade, nesse começo do século XIV. E ali você tem uma figura muito interessante, muito marcante, que é o Guilherme de Ockham. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Guilherme de Ockham, que é também um franciscano, que é discípulo de Duns Scotus, e que ele vai fazer deslanchar tudo, vai fazer deslanchar a parada toda. Ele também tinha estudado em Oxford, então tem muito paralelo com Duns Scotus. E ele vai afirmar, por exemplo, que não existem as essências nas coisas. O que existe é só a coisa individual, concreta. O que existe é só a coisa individual, concreta. Não existe o homem enquanto essência, certo? Então, eu só posso dizer que todo mundo aqui é homem, no sentido de espécie humana, claro. Todo mundo aqui é homem por uma certa razão acomodatícia, certo? Todo mundo aqui mais ou menos se parece, de um ponto de vista mesmo externo. É só nesse sentido que eu posso dizer que todo mundo é homem, mas não no sentido de que todo mundo é homem porque todo mundo é animal racional. Não é nesse sentido, porque ele não vê as coisas mais desse modo, ele não vê mais a existência das essências. Então, o cachorro, eu só posso dizer que tem vários cachorros, não porque tem uma coisa comum em todos eles, uma coisa intrínseca comum a todos eles, mas sim porque eles mais ou menos se parecem. Então, o que se gera aí é um certo empirismo, certo? Ele dizer que o único conhecimento que eu tenho é do real, do individual, porque a única coisa que existe é o individual, o concreto. E isso leva a consequências terríveis, por exemplo, quando ele aplica esses princípios na teologia. Se aceita isso, você não vai aceitar, por exemplo, que tem como provar a existência de Deus. Um princípio muito caro, o atomismo, em que inclusive foi afirmado no Concílio Vaticano I, isso é de fé, que tem como provar racionalmente a existência de Deus, é de fé. Sim, até um pouco de fé que tem como provar racionalmente. Tá? Mas foi afirmado no Concílio Vaticano I que tem como afirmar racionalmente a existência de Deus. E ele, por exemplo, dizia, não tem. Porque ele dizia numa questão quadlíbeta, que é assim, a questão quadlíbeta é pergunte o que quiser, qualquer pessoa pergunte o que quiser. Tinha isso na Idade Média também, para mostrar que era uma coisa muito viva, certo? A Idade Média foi muito fecunda do ponto de vista intelectual. Era assim, qualquer pessoa pergunte o que quiser. Inclusive isso dava muita treta, porque tinha pessoas que perguntavam inclusive para sacanear o professor, né? O professor errar. Então tinha essa questão com a Líbia, que ele diz lá que não tem como conhecer nada que não seja material. Então ele não afirma que tem como provar a existência da alma humana, a existência de Deus ou qualquer coisa assim. O que faz, mas ele ao mesmo tempo acredita nessas coisas, ele é cristão, certo? Ele é católico. Mas então como que ele vai fazer as duas coisas? Ele vai fazer a mesma coisa que fez mais ou menos a mesma coisa que fez os averroístas. Vai separar a fé de um lado e a razão do outro, certo? As coisas não estão comunicáveis. Cada uma não tem relação conjunta. Eu creio, mas eu não posso dar nenhuma razão disso. Até ir contra o próprio preceito de São Pedro, né? E contra o próprio preceito de São Pedro, que fala: estejam prontos a dar razões para a sua esperança, né? Fala, não tem como dar razão para a fé. E não tem como também, a fé também não tem que intervir na razão. Então ele coloca essas duas coisas de maneira estanques, assim, completamente separadas.
E daí para frente a coisa só vai piorar. Todas as artes, arquitetura, pintura, tudo isso vai perder o aspecto transcendente, vão começar a focar só no mundo visível, sem esse ímpeto místico de representar cenas bíblicas. Então, você vê que o abandono de Santo Tomás por Duns Scotus, pelos franciscanos, e depois eles mesmos gerando o grande órgão, vai ser a queda total, o destronamento total de toda a Idade Média, toda a ideia medieval que construiu, que a Igreja deu solidez, que Santo Tomás explicitou, e que era característico de toda a Idade Média. E todo esse destronamento vai ser justamente o que vai caracterizar o Renascimento e a Idade Moderna, que vai ser o oposto, vai ser uma reação à escolástica, à Idade Média. Bom, então, para voltar ao pensamento correto, a gente tem que voltar ao tomismo. E, para não falar que só eu que estou falando isso, eu vou pegar algumas falas, muitas falas dos papas, né? Desde da morte de São Tomás, João 22, até Pio XII. Bom, então, primeiro, calma aí. Calma aí, rapidinho. Primeiro tem a encíclica motu proprio de São Pio X, Lectores Angelici, que é sobre o estudo de Santo Tomás, especificamente sobre isso. E tem algumas falas de São Pio X que são realmente muito importantes. Tem uma fala aqui no começo, ele fala assim, num documento antigo nosso, que é a Sacrorum Antistitum, acho que alguma coisa assim, ele fala assim, que tinha que voltar à filosofia escolástica e principalmente Santo Tomás. Só que aí o pessoal entendeu isso aí como se não fosse estritamente necessário tudo que Santo Tomás falou. Ele fala principalmente, mas não unicamente, certo? Então, poderia pegar Santo Tomás e misturar as coisas. Ou poderia rejeitar algumas teses tomistas também, não tem problema. Mas aí, nesse motu próprio, ele fala, não é isso que eu quis dizer, né? Quis dizer unicamente, mas tem que voltar a Santo Tomás, especificamente a Santo Tomás. E ele coloca nesse motu próprio, que, por exemplo, a Igreja só recomendou os outros doutores porque eles estavam de acordo com Santo Tomás, ou não negava os princípios tomistas. Ou seja, ele está meio que usando assim, a Igreja só falou bem de São Boaventura porque ele tinha algo de tomista. A Igreja só falou bem de Santo Agostinho porque tinha algo de tomista. A Igreja só falou bem, entendeu? Então está usando Santo Tomás como um modelo absoluto. Antes dele, São Pio V, que foi quem elevou Santo Tomás a doutor, em 1567, já tinha falado que Santo Tomás era a regra certíssima de fé. Quem tivesse de acordo com Santo Tomás estava na fé, e quem tivesse contra Santo Tomás estava contra a fé. Ele já tinha dito que Santo Tomás é o doutor comum porque não interessa de que escola teológica você é, não interessa de que ordem religiosa você é, você tem que seguir Santo Tomás. Bento XIV falou, no final do século XVIII, para uma academia que estava sendo fundada em Roma, falou assim, olha, se vocês não ensinarem Santo Tomás, não falou, se vocês ensinarem contra, não falou isso, falou, se vocês não ensinarem Santo Tomás, vai ficar a cargo da Santa Sé poder excomungar vocês. Então assim, se não ensinar Santo Tomás, a gente vai poder excomungar vocês. Nem que estão falando contra, só omitiram mesmo. Bento XIII vai falar que Santo Tomás, a filosofia de Santo Tomás é confirmada pelo próprio Cristo.
Ele se refere a um episódio místico que teve, que eu não contei, mas teve na vida de Santo Tomás, que depois dele escrever o Pange Lingua, que é o hino eucarístico famoso dele, a pedido da festa de Corpus Christi, pedido de Urbano IV, depois de escrever o Pange Lingua e de escrever também a parte da Suma Teológica, não, acho que não tinha escrito isso ainda. Bom, depois de escrever o Pange Lingua, ele estava no altar, estava na frente de um crucifixo, e Cristo aparece para ele falando: escreveste bem sobre mim, Tomás, eu peço o que quiseres. Aí Santo Tomás fala: só quero a ti, Senhor. Então ele está se referindo a esse episódio, que o próprio Cristo falou: é isso, Santo Tomás, está escrevendo certo. Então ele, Papa Bento XIII falou: a filosofia de Santo Tomás é a filosofia de Cristo. Essa coisa também vai ser dita pelo Papa Bento XV, fala a mesma coisa. Bom, então São Pio X falou isso, que a igreja só fala que uma doutrina está certa, está de acordo, ou ao menos não contradiz a doutrina tomista. Ele colocou no final que todos os cursos de teologia, se quisessem ser aprovados pela Santa Sé, tinham que usar como livro-texto a Suma Teológica em latim. Se não fizesse isso daí, não ia poder receber o grau de formado em teologia. Você ia ser só uma pessoa normal que estudou, mas não ia ser aprovado pela Santa Sé, você não ia ter uma autoridade superior ao comum dos fiéis, como teólogo, porque você não tinha estudado a Suma Teológica em latim. Bom, só que o que há de mais importante nessa Doctoris Angelici é que ele fala assim: Santo Tomás, nos princípios de Santo Tomás, não é matéria opinável. Então ninguém pode duvidar do que há de mais essencial na sua filosofia. Ele não está falando de teologia, porque tem certas pessoas, e na verdade certas pessoas importantes, né, o próprio João Paulo II fala, por exemplo, na Fides et Ratio, que a igreja não canoniza filosofia, só fala de teologia. A teologia é certa, só que a filosofia é como que fica a cargo dos fiéis, mais ou menos isso que dá a entender. Como se qualquer filosofia que você aderisse não tem problema, desde que você adira a teologia correta. E é exatamente o que São Pio X fala: não tem nada disso. Por quê? Porque a filosofia errada leva a uma teologia errada. Se eu penso mal, se eu penso de uma maneira errada sobre o mundo, eu vou ter um pensamento errado sobre Deus. Porque as coisas são uma coisa una, não tem como separar as duas coisas. A realidade é una. E ao mesmo tempo, se eu tenho uma filosofia certa, eu vou ter uma teologia certa. Então não tem essa coisa de separar as duas coisas. Separar as duas coisas é fazer a mesma coisa que o Guilherme Joca fez: colocar a fé de um lado e a razão do outro. E isso é o que constitui a própria modernidade, certo? Que a fé é subjetiva e no âmbito da sociedade cada um tem que argumentar racionalmente, não pode aduzir a revelação. Bom, ele fala então: os princípios filosóficos de Santo Tomás não são matéria opinável. Então ele está canonizando filosofia, certo? Está falando isso num moto próprio, falando: a filosofia, os princípios filosóficos de Santo Tomás não são de matéria opinável, são certos. Está colocando isso no magistério. Então, além da autoridade intrínseca de ser uma verdade demonstrável racionalmente, tem a autoridade doutrinal, que é a autoridade chancelada pelo próprio magistério, contra o que dizia, por exemplo, João Paulo II. Bom, essas 24 teses tomistas, acabei de falar o número, né? Esses princípios tomistas foram depois das 24 teses, porque teve um grupo de filósofos católicos que leram esse moto próprio e falaram: bom, ele fala de princípios, mas ele não fala quais são. Então eles se reuniram e falaram: vamos ver quais são os princípios essenciais do tomismo e vamos formular e mostrar lá para o Papa, ver se é disso mesmo que ele estava falando. Então eles fazem as 24 teses tomistas e apresentam para São Pio X. São Pio X fala: é isso aí mesmo, disso que eu estou falando está aprovado. Só que isso acontece em 29 de junho de 1914,
São Pio X morre em 20 de agosto de 1914, menos de 2 meses depois. Então, como foi muito em cima, as pessoas começaram a se perguntar, começaram a levantar uns poucos de boato que, bom, talvez isso daí não fosse real, talvez essa encíclica aí não está muito certa, usar estritamente Suma Teológica em latim, senão não dá certo. As 24 Testumis, será que são de fato o pensamento de Santo Tomás? Então começou a ter essas questões, e aí veio Bento XV, que foi o que sucedeu São Pio X, e Bento XV reuniu com a Sagrada Congregação dos Estudos, que era associada à Sagrada Congregação da Fé, só que dos Estudos, e reuniu em 1916, e foram lá e afirmaram, de fato, são essas 24 teses tomistas, e a Suma Teológica tem que ser usada mesmo, e a doutrina tomista tem que ser proposta em todas as escolas católicas. Isso é uma coisa que o Leão XIII já tinha feito. O Leão XIII, que é predecessor de São Pio X, com Aeterni Patris, que é a famosa encíclica que fez que São Tomás fosse renovado, que é o chamado neotomismo. Ele já tinha feito São Tomás como padroeiro de todos os estudos católicos. De todos os estudos católicos, São Tomás é o padroeiro do ensino fundamental, qualquer parte dos estudos. Quem é padroeiro é São Tomás. E já tinha dito que tinha que voltar à doutrina tomista se quisesse rebater os argumentos dos modernos, se quisesse ter uma refutação de fato dos princípios modernos, porque os princípios modernos são uma negação dos princípios tomistas. Para resolver isso tem que voltar aos princípios tomistas. Então a Sagrada Congregação fala isso. E aí tem um episódio muito importante no pontificado de Bento XV, que é o novo Código de Direito Canônico. Não tinha Código de Direito Canônico desde o século XIV. E agora o novo Código de Direito Canônico vai ser publicado em 1917. E nesse Código de Direito Canônico, ele vai dizer aqui, no cânon 1366, parágrafo 2º, que então, o Código de Direito Canônico também é disciplina do magistério. Isso vai ser uma coisa que vai ser relembrada por Pio XI e por Pio XII, que são sucessores, como assim, de fato ele está proclamando solenemente a doutrina de Santo Tomás. Isso nunca aconteceu. Colocar algum teólogo, mesmo da maior envergadura, como antes dele, sei lá, poderia se dizer Santo Agostinho, ele nunca foi incorporado no Código de Direito Canônico. Certo? Isso, o Código de Direito Canônico não falava disso. Bom, está aqui no cânon 1366, parágrafo 2º. Os estudos de filosofia racional e de teologia e os professores, na preparação dessas disciplinas para os alunos, ocupem-se com a razão do doutor Angélico, com sua doutrina e seus princípios, e mantenham-nos reverentemente. Então ele está falando, tem que seguir Santo Tomás, os professores, os alunos têm que seguir Santo Tomás, tem que seguir a doutrina de Santo Tomás, os princípios, e mantê-los reverentemente. Outra coisa que eu não tinha dito, São Pio X falou que quem se desviasse São Pio X tinha falado que quem se desviasse um só passo, um pouquinho da filosofia tomista, especialmente na metafísica, não o faria sem grande perigo, sem perigo de cair em erros muito graves. Ele estava novamente dizendo, tem que seguir certinho. Bom, aí tem um outro cânon, que aqui é para os religiosos. Aqui, esse outro não é para os religiosos, não é para os dominicanos, porque antes já tinha muito dito para os dominicanos, certos capítulos lá que eu tinha falado, logo depois da morte de Santo Tomás. Não, aqui estou falando para todo mundo, não especificou ninguém. Estou falando dos professores de filosofia e teologia, só isso, independente de qualquer coisa. Aqui tem um outro cânon, 589, parágrafo 1º, que ele fala assim: os religiosos, instruídos apropriadamente nas disciplinas inferiores,
que são, sei lá, as artes liberais, alguma disciplina que prepare, nos estudos da filosofia, ao menos por 2 anos, e da teologia sagrada, ao menos por 4 anos, diligentemente se dediquem à doutrina de Santo Tomás, aderindo à norma do cânon 1366, parágrafo 2º, a que eu já fiz referência, segundo as instruções da Sé Apostólica. Então, Santo Tomás de fato foi incorporado no Código de Direito Canônico. Isso é uma coisa assim nunca antes vista. De fato, é muita autoridade envolvida aqui. Tem uma encíclica importante também de Pio XI, que é o sucessor dele, chama Studiorum Ducem, que é o Guia dos Estudos, de 1923, em que Pio XI fala que Santo Tomás é o guia dos estudos, e as pessoas têm que se espelhar em Santo Tomás, como uma pessoa se espelha num sol. O sol, ele dá luz e esquenta. Assim também Santo Tomás ilumina a inteligência de uma maneira espetacular e esquenta a vontade para que ela se exercite na virtude. Então Santo Tomás é modelo de santidade e de sabedoria. Tem uma frase muito bonita que se fala de Santo Tomás, que assim, ele é o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos. E o próprio XI disse também que a igreja, isso aqui é fenomenal, a igreja fez sua a doutrina de Santo Tomás. Então ele está dizendo, porque isso literalmente aconteceu. Eu vou ler depois umas outras partes aqui. Os concílios usaram quase que com as mesmas letras certas formas tomistas. Por exemplo, o Concílio de Trento, quando vai falar da transubstanciação da Eucaristia, fala literalmente o Trento tomista, fala em linguagem tomista. Essa própria palavra transubstanciação foi trazida ao ambiente eclesiástico por causa de São Tomás. E a tal ponto que São Pio X está um pouco confuso, mas que, às vezes eu esqueço depois mesmo. São Pio X falou que quem não se exercitasse na doutrina tomista não ia nem entender o magistério eclesiástico, nem entender, porque está em linguagem tomista. Você não sabe, não vai nem entender o que a igreja está falando. Bom, nessa Studiorum Ducem, o XI primeiro reitera as disposições dos papas seus predecessores, Leão XIII, Pio X, São Pio X e Bento XV. Ele fala aqui no artigo 29, na Faculdade Teológica, que a Sagrada Teologia tem um lugar central, que a maneira de exposição dessa disciplina de comum acordo seja o escolástico. E assim, tendo sido expostas as verdades da fé e tendo sido demonstrada a partir da Sagrada Escritura e da tradição a natureza dessas verdades e sua razão íntima, seja investigada e ilustrada com a doutrina de Santo Tomás. Ele fala assim, se ensine os dogmas lá nas fórmulas, tal como está na Sagrada Escritura e na tradição, da maneira escolástica. Mas para eles entenderem o que aquilo quer dizer, aí você fala de Santo Tomás para eles. Então, você tem que explicar os dogmas tal como Santo Tomás os explicou em diversas partes da sua teológica. Aí no artigo 29b, ele fala: filosofia escolástica seja transmitida de modo que aos ouvintes estabeleça uma síntese plena e coerente da doutrina e do método de Santo Tomás, e a partir dessa doutrina os diversos temas dos filósofos sejam examinados e julgados. Então, depois de ter aprendido a doutrina tomista, que todos os outros filósofos sejam julgados de acordo com essa doutrina. Bom, então ele fala assim, depois que você aprendeu a filosofia tomista, aí você julga os outros filósofos. Então, julga a partir de como? Se eles estão de acordo ou não. A mesma coisa que São Pio X tinha falado. Se está de acordo, bom, está certo. Se não está de acordo, está errado. Então, você vê que eles estão os papas estão meio que identificando a doutrina tomista com a própria doutrina católica. Está certo se está de acordo com a doutrina tomista, como se ela fosse um modelo central. Claro que isso não pode ser levado tanto ao pé da letra, ao ponto de canonizar, assim,
de tornar como objeto de revelação o que Santo Tomás escreveu. Claro que isso daí é uma extravagância, isso daí não deve ser feito. Claro, Santo Tomás teve erros, teve uma pessoa humana e tudo isso. Só que uma coisa interessante destacar, contra o que a maioria pensa, ele não falou contra a Imaculada Conceição. Eu posso depois mostrar aqui alguns trechos, quem quiser. Isso não é verdade. Mas, bom, é isso. Depois eu vou mostrar alguns trechos em que esses mesmos papas falam que tem sim liberdade para discordar de São Tomás, mas que isso seja feito com muita cautela e tomando São Tomás como uma autoridade máxima. Então, meio que assim, é possível, só que não é recomendável, digamos assim. Agora eu quero pegar algumas partes que estão... Tirei print aqui. Bom, isso daqui é o próprio Pio XI, nessa Studiorum Ducem, de que eu estava falando. De tudo isso, infere-se que Santo Tomás é o verdadeiro mestre e guia em todo o gênero de ciências divinas e humanas, e em toda a classe de virtudes, e nunca como agora faz falta insistir em seguir fielmente suas palavras, e suas instruções em filosofia, em teologia, em hermenêutica, em exegese bíblica, porque em toda a classe de questões, sua doutrina é o antídoto mais eficaz contra o vírus modernista, como prova precisamente o fato de os modernistas o temerem mais que a qualquer outro doutor da Igreja. E como em tempo de suma escassez foi dito aos egípcios e de José do Egito, né? Está se referindo aqui ao Gênesis, que tinha o depósito do trigo, assim nos tempos atuais, que há tanta penúria de sã doutrina, nós dizemos a todos que têm fome de verdade, ide a Tomás. Então, que a possuem em abundância e a sabe adaptar a todas as necessidades e a todos os paladares. E falando aos jovens católicos universitários em fevereiro de 1927, acrescentava: há na filosofia tomista, por assim dizer, um certo evangelho natural e um fundamento incomparavelmente sólido para todas as construções científicas, porque a característica do tomismo é de ser antes do mais objetivo. Suas construções e elevações não são puramente abstratas ou subjetivas, como eu estava falando que é uma característica do agostinianismo, mas construções do espírito que se adequam à própria realidade das coisas. A doutrina tomista não perderá nunca o seu valor, porque para isso seria preciso que a perdesse a própria realidade das coisas. Bom, passando um pouco. Aí aqui ele fala aqui: em uma palavra, deve-se evitar, por um lado, considerar o sistema filosófico-teológico de Santo Tomás como fonte da revelação, aquilo que eu estava falando, ou como único instrumento capaz de explicá-la e defendê-la, como algo infalível. Isso deve ser evitado. E, por outro, o prurido de se separar de seus ensinamentos por qualquer pretexto. Mas ainda, dentro dessa legítima liberdade, não se deve esquecer nunca que permanecem em pé e conservam todo o seu valor as diretivas e ordenações de Leão XIII, das encíclicas Eterni Pace de Leão XIII e dos outros predecessores. Então, há sim liberdade de discordar, mas isso deve ser tomado com muito cuidado, ele não é infalível e tudo isso, mas não é algo recomendável. Marcos, deixa eu interromper, falta uns 8 minutos. Tá, então vou seguir. Eu só quero, então, para finalizar, tem bastante coisa, posso mandar depois no grupo, para quem quiser ler tudinho. Tem um texto do cardeal Piot, que foi um cardeal jesuíta, que inclusive ajudou São Pio X a escrever a Pascendi, um cardeal jesuíta muito bom. Falou assim, ó: tá. Ele falou em 1915, ante a Academia Romana de Santo Tomás, falou assim: há uma coisa que não posso passar em silêncio.
e é recomendação perpétua, contínua, repetida, de século em século, até nossos dias, com singular insistência e energia inflexível da doutrina de Santo Tomás pela Sé Apostólica. Então, aquela coisa, todos os papas ininterruptamente referendaram Santo Tomás. Coisa digna da mais atenta consideração. Sucedem-se na Cátedra Apostólica, um após os outros, pontífices de distintas raças, nacionalidades, culturas, educações, e contudo todos convergem em recomendar a Santo Tomás, desde João 22, que o canonizou, até Bento XV, gloriosamente reinante. Agora bem, se recorro aos anais eclesiásticos, se folheio o bulário romano, se examino os ditos e feitos, não encontro um exemplo semelhante a respeito de um indivíduo particular como mestre e doutor. Essa singularidade indica-me, por si só, que não se trata aqui de coisas dependentes do arbítrio humano, nem de partido, nem de escola, nem de opiniões pessoais deste ou daquele pontífice, mas de algo que refere à própria cátedra fundada por Jesus Cristo e por ele garantida até o fim dos séculos, na qual se senta e rege, preside, vive, fala e ensina um único, Pedro. Bom, então, o que ele está falando? Como todos os papas fizeram isso, o que você chega, qual que é a conclusão? Que não foi por opinião pessoal, não foi por afinidade, não foi porque, eu sou italiano, São Tomás também é. Eu sou, sei lá, eu gostei de São Tomás. Não é nada disso. Todos, independente de onde viessem, da doutrina que defendessem, represendaram São Tomás. O que prova que não é uma coisa humana, e sim é o próprio Pedro, é o próprio papado, não papas, que estão referendando São Tomás. Em última instância é o próprio Jesus Cristo, como de fato foi feito lá foi dito naquela revelação que São Tomás teve. Bom, então, creio que seja isso.